Olá, meu amigo e minha amiga que curte o TJ Ungido, tudo bem com vocês? Por 40 anos, Russell pregou sobre 1914 e o que este ano traria. Rutherford fez o mesmo com 1925 por 7 anos. Após 1925, Joseph Rutherford passou cada ano desmontando doutrinas, costumes e a própria imagem do pastor Russell, aquele que fundara o movimento Estudantes Internacionais da Bíblia. Quer saber o que se passou depois de tudo isso? Então afivele seu cinto e venha comigo para uma viagem ao passado, ao ano de 1928, depois da vinheta. Pessoal, um recadinho para aqueles que ainda não estão inscritos no canal. Como talvez vocês devam saber, eu não ganho nada fazendo esses vídeos. Aliás, a única coisa que ganho é a transmissão desse conhecimento, dessas pesquisas, para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira história das Testemunhas de Jeová e seus antecessores, os estudantes da Bíblia. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal e que dê o like. Vai lá na curtidinha, porque às vezes tem vídeos com 600 visualizações e 50 curtidas no máximo. O YouTube entende que o canal é importante no momento que você se inscreve, que você curte e compartilha. Então dá essa força para mim, tá bom? Em 1928. Como era o mundo nesse tempo? Vamos citar dois acontecimentos importantes. O primeiro deles, Alexander Fleming descobriu acidentalmente a penicilina neste ano. E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma linda homenagem a Santos Dumont acabou em tragédia. Mas que dizer da Sociedade Torre de Vigia? O que se passava neste ano? Bom, como eu disse no início do vídeo, a partir de 1925, Rutherford começou a desmontar todo o esquema de doutrina, costume e a própria imagem de Russell. Como assim? Bom, fazendo um resumo. Em 1925, ele já começa com o fim da comissão editora, com aquele artigo Nascimento da Nação. Estão lembrados? Aquele foi o início do fim da comissão editora. Em 1926, Rutherford acaba com a doutrina Desenvolvimento do Caráter. Em 1927, ele dá uma nova roupagem ao escravo fiel e discreto, na qual muitos ainda achavam que era o pastor Russell. E também nesse ano começa-se as pesquisas sobre o Natal e foi o primeiro ano em que a Sociedade Torre de Vigia em Betel não comemorou mais o Natal. Em 1928 termina a doutrina sobre a pirâmide de Gizé cumprir Isaías 19:19. Em 1929, Rutherford muda o entendimento sobre as autoridades superiores, dizendo que é Jeová e Jesus Cristo. Em 1930, os estudos das Escrituras de Russell são completamente substituídos por todos os novos livros que Rutherford está lançando desde 1926. Em 1931, Rutherford muda o nome daqueles que o apoiavam, de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. E em 1932, ele acaba de vez com os anciãos eleitos pelas congregações e colocando nas congregações apenas anciãos que estão comprometidos com aquilo que ele ensinava. Bem, o restante dos anos 30, vamos ver o fim da comemoração da Páscoa, da Cruz, dos aniversários, do Dia das Mães, do Dia dos Namorados. Tudo isso são proibidos de comemorar. Por quê? Porque tem, segundo Rutherford, origem pagã. A ordem era divulgar sem parar, através de discursos e da venda dos seus livros, as novas doutrinas elaboradas
pelo presidente e esperar o fim que nunca chegava. Nos vídeos passados, eu falei sobre o alcoolismo de Rutherford, como isso foi comprovado através de várias testemunhas. E por que eu falei sobre isso? Porque em 1927, Karl Prosser conduziu o presidente da Sociedade Torre de Vigia até a tribuna para discursar num congresso. Segundo essa testemunha, o juiz estava muito bêbado, mas ao chegar na tribuna, recobrou o ânimo e conseguiu dar um discurso. Sabemos que até 1933, a lei seca americana proibia a produção e venda de bebidas alcoólicas no país, o que não impedia o consumo de álcool no Betel americano, pois um dos contrabandistas de bebidas da fronteira Canadá-Estados Unidos era Walter Salter, o gerente do Betel canadense e amigo íntimo de Rutherford, pelo menos até 1º de janeiro de 1937, quando então Salter denunciou a conduta de Rutherford e o alto consumo de álcool lá dentro do Betel. E isso lhe perturbava muito a consciência. É isso que vimos nos vídeos passados. Mas o que dizer especificamente sobre o ano de 1928? As testemunhas de Jeová, entenda-se aqui os líderes da religião no caso, ensinam que os 7 toques de trombeta angélicos, lá no livro de Revelação, se referem a 7 congressos que eles tiveram e as suas resoluções, desde o ano de 1922 a 1928. Então podemos relembrar aqui um resumo do que eram essas declarações de cada congresso. Então, para eles, esses 7 congressos eram ou cumpriam os 7 toques de trombeta de Apocalipse. Agora eu pergunto para vocês, conseguem imaginar o apóstolo João lá na ilha de Patmos, tentando escrever todas as visões que passavam para ele? E será que Jeová, ao colocar aquelas visões para João, estava se referindo a 7 congressos que daqui a praticamente 2000 anos aconteceriam nos Estados Unidos? É um pouco de orgulho, vocês não acham? Bem, o congresso de 1928 se deu em Detroit, no Michigan, de 30 de julho a 6 de agosto de 1928. No domingo, no dia 5, a resolução Declaração contra Satanás e a favor de Jeová e o discurso público de Rutherford, o dominador do povo, atingiu pelo menos 12.000 pessoas que estavam presentes no congresso, lá no local chamado Coliseu. E pelo menos muitas outras pessoas o ouviram através das 100 estações de rádio. É interessante que a Sentinela de 1º de maio de 1950 faz um resumo dos 7 pontos da declaração contra Satanás e a favor de Jeová que foi dita neste congresso. Então, eu vou deixar para vocês aqui também o link para que vocês depois possam conferir não apenas essa Sentinela, né, mas todas as outras fontes que eu estou citando para vocês. A declaração dizia que, visto que Satanás não queria ceder a sua regência iníqua sobre as nações e povos, Jeová, com o seu oficial executivo Jesus Cristo, agirá contra o diabo e suas forças do mal, resultando na plena restrição de Satanás e completa derrubada da organização dele. Deus estabeleceria a justiça na terra, emancipará a humanidade do mal e trará bênçãos eternas a todas as nações da terra. E a declaração concluía com um ultimato. Chegou o devido tempo para que todos os que amam a justiça tomem sua posição do lado de Jeová e obedeçam e sirvam a ele, com coração puro, para que possam receber as ilimitadas bênçãos que o Deus Todo-Poderoso tem em reserva para eles. Tanto essa declaração quanto o discurso foram publicados na Torre de Vigia de Sião e na Idade de Ouro. Também o folheto O Amigo do Povo continha esse material escrito para ser impresso e distribuído aos milhões.
teria acontecido se um de nós pudesse viajar no tempo até aquele ano de 1928, há quase 100 anos, e dizer para aquelas pessoas lá no Congresso que 100 anos depois, o reino de Jesus, entronizado desde 1914, ainda não tinha cumprido nenhuma daquelas promessas publicadas? Eles com certeza não acreditariam, não imaginariam que se passaria 100 anos e aquilo que eles distribuíram, e Rutherford pregou naquele congresso, não teria acontecido. Sem dúvida, o mesmo destino de Walter Salter nos seria reservado: sermos desassociados e apagados da história. Mas, em 1928, eles ainda pensavam que o fim estava muito próximo. Naquele tempo, a esperança motivava os estudantes da Bíblia, e a cegueira espiritual os levava a depositar sua confiança e lealdade a tudo o que dizia o presidente Rutherford. Em breve, eles seriam obrigados a escolher a lealdade absoluta aos novos ensinamentos e leis da Sociedade Torre de Vigia, com o nome Testemunhas de Jeová, ou continuarem apegados às antigas crenças dos estudantes da Bíblia e serem rotulados de fracos na fé, escravo mau, desleais, apóstatas e tantos títulos assim. Foram lançados nesse congresso de 1928 o livro Governo e o livro Reconciliação, 2 livros que Rutherford escreveu. Albert Schroeder, que foi membro do corpo governante mais tarde, lembra-se desse congresso e disse que o livro Governo mostrava que o reino de Deus é um governo teocrático, não democrático. Isso obviamente se aplicava dentro da Sociedade Torre de Vigia, pois Rutherford era o representante dessa teocracia. A história das nações sempre teve uma luta entre classes, gerando revoluções, sofrimento e derramamento de sangue. O governo de Jesus acabaria com isso, diz o livro Governo. Como diz as páginas 247 a 250, agora chegou o tempo de seu estabelecimento, ou seja, do reino. A grande teocracia tinha Jeová como governante principal, e isso seria a alegria de toda a terra. Lançou-se também o folheto Prosperidade Certa, Amigo do Povo e Onde Estão os 9. O antigo pioneiro conta sobre a distribuição do livro Reconciliação e como os pioneiros miseráveis se sustentavam naquele tempo. Percebam que a experiência diz com orgulho: a única fonte de renda deles eram as contribuições que recebiam pelas publicações colocadas. Era com aquele dinheiro que compravam alimentos e outras coisas necessárias. Se sobrasse algum dinheiro, no fim do mês, era dividido entre os pioneiros. Essa é uma parte da experiência registrada na Sentinela de 1º de novembro de 2000, sobre o trabalho com os livros e folhetos de Rutherford por pioneiros na Holanda em 1933. 4 anos depois, Walter Salter denunciaria o grande abismo entre o luxo do presidente da Sociedade Torre de Vigia e a miséria que os pioneiros viviam. Mas até hoje se romantiza o serviço de pioneiro e o serviço de betelita. Nessa época, também aumentava cada vez mais os casos nos tribunais e prisões dos estudantes da Bíblia. Por meio da rádio WBBR e de seus livros, Rutherford não perdia a chance de criticar e ofender outros líderes religiosos e governos. Percebam que Rutherford fazia isso de trás de uma mesa, escrevendo seus livros, ou na própria rádio, falando os seus discursos. Mas quem estava na frente de batalha eram os pioneiros. O livro Proclamadores, na página 678, relata o aumento de processos e prisões. Ali diz que em 1926, 897 casos estavam pendentes nos tribunais alemães. Em 1928, 1.660 processos contra os estudantes da Bíblia havia só na Alemanha. Então, em 2 anos, subiu de 897 para 1.660.
Nos Estados Unidos, em uma década, o total anual de prisões relacionadas com a pregação das Testemunhas de Jeová era de mais de 500. Em 1936, subiu para 1.149. De fato, não era pouco o trabalho jurídico que Olan Moyle prestava na época. A Torre de Vigia de Sião, de 1º de dezembro de 1928, ensinava que, embora a tiragem de Bíblias fosse significativa desde o advento da imprensa, através de Gutenberg, e durante o século XIX, pela diversificação de traduções da Bíblia, aquilo não cumpria a ordem de Jesus de pregar as boas novas do reino. Russell e os estudantes da Bíblia, durante algumas décadas, concluíram que um testemunho a todas as nações já tinha sido dado, em vista do grande aumento das impressões de Bíblias. Por volta de 1914, 5.100 pessoas pregavam em 68 países. Essas pessoas, estudantes da Bíblia. Rutherford não levava em conta como pregação do Evangelho o trabalho de missionários católicos ao longo dos séculos, nem de protestantes em diversas nações, nem muito menos a impressão de Bíblias. O verdadeiro Evangelho era a mensagem ao modo da Torre de Vigia, que Cristo já reinava desde 1914, que os escolhidos eram apenas os estudantes da Bíblia leais a Rutherford, que aqueles que desejassem se salvar deveriam se batizar e apoiar os ensinos da Sociedade Torre de Vigia, vender os livros do juiz, oferecer assinaturas da Torre de Vigia de Sião e de The Golden Age e proclamar que o Armagedon estava cada vez mais próximo. Esse era o evangelho que Rutherford entendia que deveria ser pregado. O que se pregava antes não era levado em conta. Só que o presidente havia esquecido daquilo que a Bíblia diz em Gálatas 1, 6-9. Mesmo que um anjo do céu declarasse como boas novas algo além das boas novas pregadas pelos apóstolos, que fosse amaldiçoado. Sim, o novo evangelho da Sociedade Torre de Vigia deveria ser amaldiçoado, segundo diz a própria Bíblia. Que dizer dos novos costumes de 1928? Bem, no ano anterior, vimos que não se comemorava mais o Natal. A Idade de Ouro, de 12 de dezembro de 1928, na página 168, disse a respeito da Páscoa. A bem conhecida festa pagã da Páscoa foi trazida e enxertada na suposta igreja cristã. Grant Sweeter, membro do corpo governante mais tarde, disse que naquele congresso, em Michigan, 1928, mostrou-se que o emblema da cruz e da coroa não só era desnecessário, mas também inaceitável. Em 1933, o emblema da cruz e da coroa foi chamado por Rutherford de ídolo. Ora, esse emblema ele era não apenas usado como broche entre muitos estudantes da Bíblia, mas fazia parte da própria capa da Torre de Vigia de Sião. Essa mudança também da capa ocorreu a partir de 1931. Mas por que usar como enfeite o símbolo da salvação por Cristo e a promessa de reinar com ele nos céus era algo inaceitável? Por que deveria ser considerado como idolatria? O que será que Rutherford diria então do símbolo JW hoje, que é usado em broches, nos salões do reino, em agendas, desenhos, banners para festas das crianças e etc. Não seria também um símbolo de adoração? Na mesma Idade de Ouro que condenou a Páscoa, Richard Barber, da comissão editora, proferiu um discurso na rádio contra o Natal. Essa revista imprimiu o discurso no artigo Natal, sua origem e objetivo. Eis alguns trechos citados no livro O Reino de Deus já Governa. Percebam o que foi dito ali sobre o discurso de Richard Barber. Também foi lançado um novo cancioneiro
em 1928 para atualizar os cânticos segundo as novas doutrinas de Rutherford. Percebam que até os cânticos que os irmãos cantavam na época do irmão Russell tiveram que ser atualizados devido a muitas doutrinas que o Rutherford estava tirando do movimento Estudantes da Bíblia. Também, em 1928, havia o lançamento do O Mensageiro. Na verdade, ele começou em 1927, lembram-se? Mas esse Mensageiro, The Messenger, de 1928, ele é muito especial. Para relembrar vocês o que era o The Messenger, ele era um jornalzinho, um jornal que noticiava os congressos e trazia diversas fotos da época. E também fotos dos diretores, dos irmãos que mais discursavam, fotos de dentro de Betel, e explicava algumas coisas também bem interessantes. Existem várias edições do The Messenger, mas de 1928 foi muito especial e eu vou dizer para vocês por quê. Porque na edição de 3 de agosto de 1928, na página 5, Rutherford responde a questionamentos de anciãos sobre por que ele não ia de casa em casa vender os próprios livros. Isso é uma pergunta que muitos de nós fazemos e que, se você fizer algum ancião das Testemunhas de Jeová, ele não vai saber responder de jeito nenhum. Portanto, aqui no TJ Ungido você conhece de verdade o passado das Testemunhas de Jeová e você pode comprovar para qualquer um que lhe perguntar ou lhe questionar sobre isso, dizendo que é mentira. Então, o próprio Rutherford responde a essa pergunta. Ele diz assim: por que eu deveria? Daí ele cita várias responsabilidades que ele tinha na sede, desde escrever, cuidar de casos jurídicos, gerenciar cerca de 30 filiais pelo mundo, e conclui que ele não teve muito tempo para ir de casa em casa. Você já imaginou algum ancião das Testemunhas de Jeová dizer que tem muitas responsabilidades na congregação e por isso ele não pode sair de casa em casa? Mas o presidente da Sociedade Torre de Vigia disse isso. Uma das fotos desse The Messenger mostra a família de Betel reunida e uma possível inserção de um boneco para preencher um dos lugares à mesa. Seria uma forma de não aparecer a evasão que estava ocorrendo em Betel em 1928? Vejam vocês mesmos essa foto, né? Ali aparece que existe um boneco ao lado da esposa de William Van Amberg, a irmã Louis Van Amberg. Mostra justamente a falta de gente e a necessidade de manter as aparências para dizer que Betel tinha ainda muitos apoiadores. Não é estranha essa foto? Não parece que foi colocado um Photoshop naquele tempo? E isso já existia. As publicações registram a convocação de Rutherford em 1928 para novos membros de Betel. Mas com tantas mudanças de doutrinas e costumes a cada ano, cada vez mais pessoas deixavam a sede. Até um irmão de 53 anos de idade, ele foi chamado em 1928 para ir trabalhar em Betel. Então as publicações registram isso, que em 1928 Rutherford estava convocando jovens, né, ou aqueles que pudessem se voluntariar para trabalhar em Betel. Outro ensino que mudou drasticamente em 1928 foi um ensino que por décadas foi considerado algo sagrado e foi derrubado por Rutherford. Foi a respeito da pirâmide de Gizé, que naquele tempo se pensava que ela cumpria Isaías 19, 19 e 20, como a Bíblia de pedra. Na reunião anual de 1921, foi escrito na Torre de Vigia de Sião e arauto da presença de Cristo que uma pequena lembrança do lote de terra e da pirâmide foi distribuída entre os presentes. Está escrito lá na Torre de Vigia de Sião de 15 de dezembro de 1921, sobre a Convenção de 1921. A edição de 1928 do livro A Harpa de Deus
ainda defendia o ensino da pirâmide. Vocês lembram dessa foto? Eu mencionei para vocês de que, embora esse livro, A Harpa de Deus, ele fosse lançado em 1921, eu tenho ele físico de 1928, essa versão. E nessa versão, no mesmo ano em que mudou o ensino sobre a pirâmide, ainda no início do ano estava lá dizendo que a pirâmide de Gizé, ela cumpria Isaías 19:19. Em 1922, Rutherford ele visitou a Alemanha para um congresso em Leipzig. Isso é um detalhe bem interessante, gente, que muitos não conhecem. Numa sessão de perguntas, alguém levantou a questão se um famoso monumento da cidade, lá da cidade de Leipzig, chamado Monumento da Batalha das Nações, ele não cumpria Isaías 19:19. Bem, em 1919, vários irmãos tinham ido visitar esse monumento. E um irmão chamado Alfred Dicker defendia que esse monumento se aplicava ao texto de Isaías. Depois soube-se que esse irmão abandonou a Sociedade Torre de Vigia. Esse monumento, para vocês terem uma ideia, ele celebrava os 100 anos do começo da derrocada do imperador francês Napoleão Bonaparte na Alemanha. Sabe-se que quando Napoleão entrou na Alemanha, ele passou através daquele arco, né, e derrubou muita coisa. Só que na cidade de Leipzig ele se deu mal. Foi a maior derrota do exército de Napoleão. Então esse monumento ele servia para orgulhar os alemães de terem conseguido derrubar o exército francês naquele tempo. E lá ele tinha sido erguido esse monumento e alguns irmãos se perguntavam, especialmente para Rutherford, se ele não representava Isaías 19:19. Rutherford dissera que de maneira alguma aquele monumento tinha relação com Isaías 19:19, mas que a sua origem era do diabo, que junto com seus aliados e cúmplices influenciaram a erguer este monumento tolo. Imaginem, ele estava visitando a Alemanha e o monumento que comemorava os 100 anos da vitória da Alemanha contra o Império Francês, né, liderado por Napoleão Bonaparte, ele chamou aquilo de origem diabólica e um monumento tolo. Veja a falta de respeito que o Rutherford tinha. Se isso aconteceu lá em 1922, isso significa que Rutherford ainda acreditava que Isaías 19:19 não se aplicava àquele monumento em Leipzig, mas sim à pirâmide de Gizé. E tanto é que nesse ano Rutherford também foi ao Egito e foi conhecer de perto a pirâmide de Gizé e a esfinge, que era já muito conhecida do irmão Russell e de outros irmãos que estudavam aqueles monumentos. Porém, na Sentinela de 1º de janeiro de 2000, ela explicou que esse ensino da pirâmide ele foi abandonado e demonizado por Rutherford na Torre de Vigia de Sião, de 15 de novembro de 1928 e 1º de dezembro de 1928. Quando a gente procura essas referências no livro Proclamadores sobre a grande pirâmide de Gizé, percebemos que apenas uma pequena nota fala sobre isso e menciona esses artigos. Mas o que de fato dizia estes 2 artigos da Torre de Vigia de Sião? Aqui no TJ Ungido eu não apenas cito, mas eu te mostro o que cada um desses artigos antigos dizia. O título do artigo da Torre de Vigia de Sião de 15 de novembro de 1928 é O Altar no Egito, dividido em 2 partes. A primeira delas, Rutherford começa com a velha história de que a profecia só se entende quando chega o devido tempo. Ou seja, aquilo que Russell ensinava sobre a pirâmide de Gizé, os estudos dos irmãos John e Morton Edgar e outros antes deles apenas tinham palpites, não eram verdades. Jeová não estava bravo com eles, só não permitiu que eles entendessem antes. Quando o cristão descobre que tem seguido uma interpretação errada e vê uma explicação mais razoável e harmoniosa para isso,
ele prontamente e alegremente abandonará o antigo e se voltará para o entendimento posterior e melhor, escreve Rutherford. Isso já era claramente um recado para aqueles que não aceitassem essa nova explicação. Rutherford fala, então, em alguns que mediam a pirâmide e faziam cálculos, que a chamavam de a Bíblia em pedra e a pedra testemunha de Deus. Por que ele usa esse termo alguns? Bem, Rutherford fala em alguns que mediam a pirâmide, mas todos sabiam quem é que tinha medido, quem tinha ensinado sobre a pirâmide. O primeiro volume de Estudo das Escrituras, de 1886, já continha o desenho na capa e também uma amostra encadernada de como o plano divino das eras era refletido na pirâmide do Egito. Ele fala daqueles que tentaram achar datas na pirâmide e confiaram nessas datas seriam levados para os céus, que estes sofreram tristeza e decepção. Mas que dizer da data de 1925? Também não foi baseada em palpites e causou grande decepção e tristeza para muitos? Rutherford raciocina que Deus proibira os israelitas de fazer qualquer semelhança de algo que está nos céus. Por que então Jeová mandaria que se erguesse um monumento semelhante a algo acima? É bem provável que o plano divino seja mostrado nas estrelas, afirma Rutherford. Mas mesmo que isso seja verdade, o Filho de Deus não estaria autorizado a estudar as estrelas para descobrir o plano divino. Isso parece contraditório, não é mesmo? Se o plano divino está registrado nas estrelas, por que não se pode estudar as estrelas para entender o plano divino? Porque era considerado astrologia. Entendeu? Isso também mostra que naquele tempo ainda se acreditava que Deus morava na constelação das Pleiades. Rutherford ainda ensinava isso. De acordo com o presidente, a igreja deve ser guiada pela palavra de Deus, não por um objeto. Deve-se andar pela fé e não pela vista. E ele continua: os devotos da pirâmide deveriam provar que a pirâmide tem a ver com Jeová. Senão, ela deve ser apagada da mente de todos os que servem a Deus. Talvez seja por isso que se passaram 65 anos em silêncio sobre o assunto da pirâmide. Só em 1993, então, no livro Proclamadores, teve uma breve menção do assunto. E depois teve também na Sentinela 1º de janeiro de 2000. Seguir os ensinamentos da pirâmide é ser guiado por filosofia vã e falsa ciência, e não seguir a Cristo. É um terreno perigoso acreditar nisso, diz Rutherford, porque se estaria buscando a verdade em um lugar que Deus não ordenou. Também seria presunçoso se antecipar ao Senhor, tentando encontrar a data para irem para o céu. É interessante que Rutherford julga os estudantes da Bíblia passado e também o próprio Russell por tentar encontrar uma data para irem para o céu, e que isso era presunçoso da parte deles. Mas não foi a mesma coisa que Rutherford fez em 1925? Ele passa então a analisar o texto de Isaías 19:19. Um altar no meio da terra do Egito. Nem a pirâmide está no meio do Egito, nem é um altar de sacrifícios. Também não era uma coluna, nem deu testemunho sobre Jeová Deus. O edifício de Deus, citado por Paulo, não se referia a uma pirâmide, diz Rutherford. Mas ele vai além. Ele diz que Lúcifer construiu a pirâmide, pois pôde obter as medidas da Terra e sua relação com as estrelas e planetas enquanto estava nos céus. Os Ixos, que eram povos antigos, provavelmente teriam construído a pirâmide sob a mão de Melquisedeque. Mas quem teria fornecido a orientação e as medidas para a pirâmide foi Lúcifer. O Egito é a terra de Cã, escolhida pelo diabo para ser
a primeira potência mundial. Então, Satanás colocou o seu conhecimento em uma pedra morta, que pode ser chamada de Bíblia de Satanás, e não por testemunha de Deus. Satanás colocou alguma verdade na pirâmide para enganar as pessoas. Percebam como Rutherford demoniza um ensino que por décadas foi considerado com muito apreço por muitos estudantes da Bíblia. A própria esfinge foi dito que ela era uma representação do diabo. Era como se a esfinge dissesse: consegui enganar os cristãos e desviar suas mentes da palavra de Deus, e agora eles estão buscando conhecimento nesta pedra morta. Vejam o tipo de raciocínio e muitas informações arqueológicas, ou supostamente arqueológicas, que ele traz aqui, que estão totalmente erradas, desde a construção da pirâmide, como também quem teria feito as suas medidas. Na Torre de Vigia de Sião, de 1º de dezembro de 1928, tinha a segunda parte do artigo. Sobre o texto, naquele dia haverá um altar ao Senhor, Rutherford diz que esse dia ele abrange um período desde 1914 até a queda completa da organização de Satanás. E que isso só se tornou manifesto à igreja quando Jesus visitou o seu templo em 1918, segundo dizia Rutherford. E que a classe ungida receberia uma melhor compreensão da profecia naquele dia. Foi depois que o Senhor veio ao seu templo que os da classe do templo aprenderam que a pedra fundamental, a pedra provada, ela não se referia a um monte de pedras literais. Eles aprenderam que a referência é a Cristo, que é o Rei ungido de Deus. Mas essa explicação, essa nova interpretação, está na Torre de Vigia de 1928, 10 anos depois de Jesus ter vindo ao seu templo, ou supostamente ter vindo. Então essa explicação de Rutherford, de que a partir da vinda de Jesus ao seu templo e ter escolhido a Sociedade Torre de Vigia como sua única representante na Terra, que a partir de então se entendeu que Jesus era a pedra fundamental e não a pirâmide do Egito, é uma mentira descarada, porque apenas em 1928, no final desse ano, é que se entendeu essa nova interpretação. Eu mostrei para vocês a edição do livro A Harpa de Deus, de 1928, onde se aplicava a costumeira explicação de que Isaías 19:19 se aplicava à pirâmide de Gizé. O Salmo 118, versículos 21 a 24, fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram e que tornou-se a pedra angular. Segundo Rutherford, essa referência à pedra angular é a mesma de Zacarias 4:7, e as duas se referem à mesma época. De acordo com Rutherford, parece que em 1859, da Era Comum, John Taylor, um inglês, o primeiro a apresentar a conclusão de que a pirâmide de Gizé possuía informação científica. Ele e depois outros passaram a ensinar isso, como por exemplo Piazzi Smith, que expressou a sua conclusão sobre a pirâmide de Gizé como sendo um depósito de conhecimento para o homem. Depois, um jovem escocês chamado Robert Menzies concluiu que a pirâmide era testemunha de Jeová. Mas Rutherford apresenta duas razões para negar a explicação desses anteriores estudantes. Primeiro, que o Senhor não tinha ainda vindo a seu templo, e que nenhum desses três homens eram ungidos ou devotados ao Senhor. Eles estavam expressando apenas a sua própria sabedoria. Mas Russell e os irmãos Edgar, eles eram ungidos e devotados ao Senhor. Então, eles não estariam incluídos como sendo aprovados por Deus? O presidente da Sociedade Torre de Vigia, então, interpreta que o termo Egito, naquele texto, ele representa simbolicamente o mundo,
que é a organização de Satanás. E Deus é contra a organização de Satanás. Desde 1918, as organizações eclesiásticas da Terra adotaram a Liga das Nações como expressão política do reino de Deus na Terra, diz Rutherford. Percebam que isso de dizer que o Egito ele simboliza o mundo, hoje que as testemunhas de Jeová falam, se originou lá com Rutherford. E ele também, assim como as testemunhas de Jeová atuais, ele passa a usar diversos textos do livro de Isaías para aplicar ao movimento Estudantes da Bíblia a partir de 1914. É Rutherford quem começa esse tipo de interpretação, aplicando aquilo que a Bíblia disse séculos atrás, se referindo aos judeus, ele aplica às testemunhas de Jeová americanas. O novo entendimento de Isaías 19:19 diz que o altar representa os cristãos remanescentes que estão no meio do mundo, do Egito, mas sem fazer parte do mundo, e que oferecem os seus sacrifícios diariamente com louvor, justiça e devoção. Também estes representam a coluna na sua fronteira, estando na fronteira entre o reino do diabo e o reino de Deus. Enquanto forem fiéis, tais remanescentes serão uma coluna no templo de Deus, de acordo com Apocalipse 3:12. Fica claro nas Escrituras, diz Rutherford, que o Armagedon será travado naquele dia, tão frequentemente mencionado pelos profetas. Estamos agora naquele dia, e tudo isso indica que nos aproximamos da grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Vejam que ele não menciona mais uma data, mas sempre reafirma, e ele fez isso até o final da sua vida, que o fim do sistema, o Armagedon, estava às portas, estava muito próximo. No parágrafo 32, Rutherford já aplica as palavras de Isaías 43, 10 e 12, que fala sobre as testemunhas de Jeová, ele aplica ao restante ungido da época, e diz que esses são os únicos na terra que servem de sinal, coluna e testemunha para Jeová dos exércitos. Cabe aqui lembrar que quando se fala no restante ungido, a gente sempre pensa que são os últimos membros do corpo governante, não é mesmo? Mas não, esse termo foi aplicado aos ungidos da época de Rutherford, aqueles que eram do tempo de Russell, que esperavam ir para os céus em 1914 e não foram, aqueles que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. Esse era o restante ungido que Rutherford menciona e que todos já morreram. Os devotos da pirâmide de Gizé, que não estão fazendo nada para dar testemunho contra a organização do diabo e a favor do nome de Jeová, pelo contrário, que desencorajam qualquer discurso que chame a atenção para o clero apóstata, que são filhos de Satanás, é que constituem seu porta-voz visível. Percebam, Rutherford se volta contra os estudantes da Bíblia que permaneciam na organização, mas que não queriam divulgar os livros de Rutherford nem as suas mensagens ofensivas contra o clero da cristandade. Então ele diz que estes também são filhos de Satanás, são o seu porta-voz visível. Um dos esquemas mais sutis que Satanás já adotou para afastar os homens de Jeová e de seu serviço foi e é o uso da pirâmide de Gizé. Ele deixa isso bem claro. Então, obviamente, isso incluiria o próprio Russell. Será que Russell também caiu no esquema sutil de Satanás? É isso que Rutherford está dando a entender nesse artigo. Ele ainda diz: foi dito que a pirâmide de Gizé é agora uma testemunha para os seguidores de Cristo e será uma testemunha para o mundo durante o reinado de Cristo. Essa conclusão não é apoiada nem pela razão, nem pelas Escrituras. Isso é verdade. Rutherford, de fato, parece ter razão naquilo que ele fala. No entanto, um ano depois, sabemos que foi construída, lá em San Diego, na Califórnia, uma mansão chamada Bet Sarim,
E a própria Sociedade Torre de Vigia disse anos depois que aquela casa foi construída como um testemunho para muitas pessoas do mundo. Ora, percebam que aquilo que se está condenando os estudantes da Bíblia antigos, da época de Russell, que ainda acreditavam que a pirâmide de Gizé ela era uma testemunha de Deus, que aquilo ali servia como um testemunho para o mundo a respeito da Bíblia, a mesma coisa se fez com a crença de que Bet Sarim também serviria de testemunho para o mundo. E de fato, essa argumentação não era apoiada nem pela razão, nem pelas escrituras, quer seja o caso da pirâmide de Gizé, quer seja o caso de Bet Sarim. Rutherford menciona que quando os patriarcas estiverem de volta à terra, eles ensinarão ao povo a verdade, como nenhuma pedra morta jamais poderia ensiná-los. Eles usariam o rádio para transmitir essas verdades, desde Jerusalém ou em qualquer outro lugar da terra. Vocês já conseguiram imaginar Abraão, Isaac, Jacó, Davi ensinando aquilo que a Torre de Vigia ensinava na época, usando o rádio, talvez direto de Bet Sarim para o mundo? Essa era a crença de Rutherford. Enquanto isso, enquanto os patriarcas não eram ressuscitados, aquele restante de ungidos deveria distribuir a declaração lá do Congresso de 1928, a chamada Declaração contra Satanás e a favor de Jeová. Rutherford conclui seu artigo sobre a pirâmide de Gizé dizendo: não apenas abandonaremos tal estudo agora, mas pediremos a Deus que nos perdoe por desperdiçar o tempo que dedicamos a ele e que redimamos esse tempo, apressando-nos em obedecer os seus mandamentos. E, a partir desse ano, então, do final de 1928, os estudantes da Bíblia não deveriam mais considerar a pirâmide de Gizé como uma aplicação de Isaías 19:19. Em 1929, Morton Edgar deixou a Sociedade Torre de Vigia e juntou-se a um outro movimento dos estudantes da Bíblia na Grã-Bretanha. Cabe salientar que Morton e seu irmão John no caso faleceu lá em 1910 ainda, eles escreveram um livro sobre as passagens da pirâmide de Gizé, com todas as interpretações que existiam naquela época. E o irmão Russell apoiou muito o trabalho desses irmãos. No entanto, o Morton, depois desse artigo, ele deixou a Sociedade Torre de Vigia, se juntou a esse movimento lá na Grã-Bretanha e veio a falecer em 1950. Então estes foram os acontecimentos mais importantes do ano de 1928 para a comunidade internacional dos estudantes da Bíblia. Aproximava-se o ano de 1929, ano este em que houve a Grande Depressão, uma crise econômica severa nos Estados Unidos e obviamente que influenciou boa parte do mundo, mas em especial nos Estados Unidos o dinheiro perdeu o seu valor. E nesse mesmo ano foi erguida uma mansão para o presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Rutherford. No próximo vídeo a gente vai falar sobre esses acontecimentos do ano de 1929. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Muito obrigado.